Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Liberdade de Expressão. Liberdade de expressão nesse momento de tantos debates, tantas sequelas, tantas querelas que estão acontecendo nesse debate de eleição, mas nós não vamos falar de política não, apesar de que todo tema sempre a política vem à baila. Hoje eu quero falar com vocês, mesmo antes de pedir para vocês compartilhar e também clicar aí no sininho e se inscrever no canal, eu quero falar com vocês que eu estou aqui ao lado do mais jovem advogado do estado do Rio de Janeiro, que tem um currículo impressionante. Como vocês já estão vendo, ao meu lado e do lado direito está ele, Caio César Moraes Grande Guerra. Rapaz, nome de comandante, não é só de advogado não, hein? Quando a gente fala em guerra, a gente lembra da família Guerra, uma das famílias mais tradicionais e mais influentes na política caxiense. Ele também é especialista em direito humano, mestre em direito constitucional, pesquisador do Laboratório de Estudos Interdisciplinares em Direito Constitucional Latino-Americano, tem mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense. Não vou falar mais do currículo dele, que é muito extenso, que senão o programa todo é falando do currículo. Grande advogado, Caio César. Que bom ter você conosco. Eu que agradeço, Jonas, pela parceria de sempre. E, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre esses temas tão importantes relacionados à liberdade de expressão, direito constitucional, atuação do Supremo, enfim. Estamos aí para conversar e dialogar. Doutor Caio, esse nome seu, Caio César Moraes Grande. Olha, é um nome forte, de presença, né? Vamos falar um pouquinho sobre direito constitucional. O que o nosso telespectador, que muitas das vezes é um incauto na área, o que vem a ser direito constitucional? Perfeito, Jonas. Bom, é interessante, algo que eu sempre converso com os meus alunos, né? Sou professor universitário e atuo justamente na área do direito público, que em linhas gerais se relaciona com direito administrativo e direito constitucional. Então eu sempre começo a conversa com meus alunos apresentando o seguinte, que dentro de um Estado de Direito, nós temos no ordenamento jurídico a utilização, visualização, que a Constituição ela vai se apresentar sempre no ápice desse ordenamento jurídico. Então, Jonas, é através ou a partir da Constituição Federal que nós temos o direcionamento do ordenamento jurídico. Por isso que a gente tem aquele cenário que envolve controle de constitucionalidade, que vai se vincular justamente com a Constituição. Então, a gente pega, e aí para os nossos companheiros em casa que estão assistindo, faz uma pirâmide, que a gente chama no direito a famosa pirâmide de Kelsen, e nesse ápice, imaginem vocês, então uma pirâmide, que no ápice, né, bem no topo mesmo da pirâmide, a Constituição, ou o chamado bloco de constitucionalidade, está inserido ali. Ou seja, Jonas, todas as leis, atos normativos, leis complementares, leis ordinárias, precisam estar em conformidade, ou seja, adequado a essa Constituição. Então, num Estado, mais uma vez, democrático de direito, a Constituição é o paradigma de formação e desenvolvimento desse Estado enquanto Estado realmente de direito. Então, esse é um ponto interessante que a gente sempre precisa analisar as leis, os atos dos nossos representantes, todos sobre uma ótica constitucional. Por isso é tão importante o direito constitucional para a nossa vida, né? E também para o próprio direito. O direito civil, direito penal, precisa estar adequado à própria Constituição. Olha, que tema interessantíssimo. É a primeira vez que a gente aborda um tema desse aqui. E hoje aqui com a presença do grande advogado, que tem grande no nome, né? Caio César Moraes Grande. Eu quero voltar nesse tema da constitucional, mas antes eu quero dizer para você que você pode agora convidar um parente seu, um amigo teu para assistir esse programa. Vai ser uma verdadeira aula, vai ser um aprendizado muito grande. Compartilhe aí esse programa e também que você possa se inscrever em nosso canal, que está crescendo muito. É o nosso mais novo canal. Nós tínhamos um outro que era o Momento do Povo na TV e agora nós embarcamos nesse Liberdade de Expressão. Estamos aqui com um jovem constitucionalista aqui de Duque de Caxias, que inclusive é professor universitário. Ô, querido advogado, a primeira Constituição brasileira,
Foi no período do Império. Isso. Tem até alguns historiadores que não consideram que ali foi a primeira Constituição brasileira. Mas a sua análise, valeu como Constituição? É importante a gente sempre frisar, a primeira Constituição elaborada no Brasil foi a de 1824 com Dom Pedro I. Exato. Jonas, excelente ponto no que diz respeito justamente à criação do modelo constitucional brasileiro. Então, a repercussão desse ordenamento jurídico e da própria sociedade adequada a esse modelo constitucional. Tem-se uma discussão sobre as repercussões concretas da Constituição de 1824, porque naquela Constituição que normalmente, dentro da teoria constitucional, a gente verifica a separação dos poderes tradicionalmente em três. Quais são, Jonas? O poder legislativo, executivo, judiciário. Quer dizer que nós estamos restritos tão somente a esses poderes? Não. Hoje, dentro do fenômeno chamado novo constitucionalismo latino-americano, em outras realidades constitucionais, como em alguns países europeus e até mesmo no Japão, nós temos mais de um poder do Estado. Ou seja, não há uma divisão unicamente relacionada ao poder executivo, legislativo e judiciário. Inclusive, aqui no Brasil existe um movimento muito forte para você elevar o status do Ministério Público como sendo o poder de Estado. Porque eu tenho a divisão do Estado, enquanto formação de Estado, e uma divisão territorial e uma divisão funcional. Territorial, os nossos entes, né? Então eu tenho União, Estados, Distrito Federal, município. E a divisão funcional está vinculada a esses poderes, executivo, legislativo e judiciário. Lá em 1824, essa Constituição ela trazia um outro poder... Moderador? Que era o poder moderador. Além dessa divisão clássica, que hoje nós estamos... nossa Constituição de 88 trabalha nessa divisão clássica, vinculada, então, a essa teoria tradicional clássica da divisão dos poderes. Pois bem, em razão disso, pelo fato de ter o poder moderador, que na verdade centralizava muita atuação e restringia a atuação do legislativo, do judiciário e do executivo, há um questionamento sobre aquela carta constitucional de fato apresentava os objetivos vinculados à própria Constituição? Porque, veja só, você aí de casa, a Constituição ela é o fruto, o objeto do movimento que nós chamamos de constitucionalismo, que pode ser definido, Jonas, como um movimento jurídico-político. Por isso que eu estava rindo aqui, pessoal, quando o nosso querido Jonas falou, de uma discussão que não teria uma discussão política, mas é impossível dentro do direito constitucional, porque a própria ideia da concretização dessa Constituição como produto, ela se deriva justamente de um movimento que é jurídico, mas também fortemente político. Então, é um movimento jurídico-político de limitação do poder do Estado. E essa limitação, ela se dá através de alguns mecanismos, Jonas. E aí, meus alunos que estão assistindo já sabem isso aí, com toda certeza, ali está na ponta da língua. Então, esses mecanismos, Jonas, dentro de uma teoria utilizada pelo professor Guilherme Penha de Moraes, enfim, e muito relacionada ao próprio direito americano, com 4 aspectos. Direitos fundamentais, como mecanismo de limitação, controle de constitucionalidade, federalismo, e nós temos o sistema de freios e contrapesos, checks and balances, que acontece de dentro do próprio Estado. Então são os poderes limitando ou atuando naquele contexto de frear a atuação, enfim, dar aquele balanceamento realmente entre os poderes. Então, dentro desse escopo, quando eu tenho o sistema moderador na Constituição de 1824, esse equilíbrio passa a ser afastado. Então, a própria lógica do constitucionalismo eu passo a afastar. Então, de fato, eu tinha um constitucionalismo, mas, melhor, no âmbito do direito eu tinha um constitucionalismo, mas de fato eu não tinha. Eu tinha um poder centralizado na mão de quem? Justamente do imperador, que era o poder moderador. Então, todos esses mecanismos se encontravam, tinham uma limitação na figura do moderador. Por isso tem essa discussão. Olha, é uma Constituição? Sim, de fato é. De direito, Foi, mas na verdade, sobre a legitimidade dela, que eu tenho essas problemáticas. Foi outorgada, não foi promulgada, enfim. Estamos conversando com o advogado Caio César Moraes Grande Guerra, mestre em Direito Constitucional. Um tema super importante que está sendo comentado demais
porque nós estamos atravessando momentos complicados dentro do escopo da política brasileira e dizem que o STF está quebrando, né? Não está cumprindo a Constituição nos seus julgamentos. Como é que o senhor vê isso, doutor Caio? Jonas, esse aspecto que você traz pra gente, ele é bem relevante até mesmo no âmbito de compreensão desse movimento que eu acabei de falar, né? do constitucionalismo. Então, para alguns estudiosos do tema referente à própria teoria da Constituição, a gente tem um movimento intitulado neoconstitucionalismo, em que dá ensejo, dá uma certa força para a atuação do Poder Judiciário. Porque, veja só, o Poder Judiciário, ele atua através ou mediante provocação. E dentro de algumas lacunas ou não atuações, tanto do Executivo quanto do Legislativo, o Judiciário ele se vê obrigado a atuar. O grande problema é quais são os limites para essa atuação. Parâmetro constitucional, é a própria Constituição. Perfeito. O meu limite, tem razão, pessoal, e vejam só no que eu estou falando, daquilo que diz respeito à própria supremacia da Constituição, que a gente tem, essa lógica no Estado constitucional, no Estado de Direito relacionada à supremacia da Constituição, a atuação do Judiciário precisa ter respaldo, né, ou adequação à própria Constituição. E aí vem um ponto. Ora, o que acontece então? Um problema que, ao meu ver, alguns colegas discordam com relação a isso, mas ao meu ver, é uma questão que envolve interpretação ou hermenêutica constitucional. Ou seja, Jonas, como que eu vou interpretar aquele mandamento dentro do caso concreto para poder aplicar? E aí, a gente acaba verificando uma atuação do judiciário um pouco, como eu posso dizer, talvez, perdendo a mão. Mas se for fazer isso, um julgamento, sem quebrar um item sequer da lei, vamos seguir o que está escrito na Constituição, fiel àquilo que está escrito. Então, dentro desse parâmetro constitucional, é aquilo, né? Pelo uso da interpretação da hermenêutica, Jonas, existem limites. E é um jogo uma linha muito tênue. A gente vê, às vezes, uma atuação que, a princípio, é inconstitucional e depois há a verificação que é constitucional. Ou seja, algumas questões postas na Constituição, e aí, né, a gente discute até uma questão se foi proposital ou não, para justamente ter esse balizamento. Agora, esse aspecto, no que diz respeito os atos, né, serem constitucionais ou não, e aí a gente precisa ter uma visualização do seguinte: a Constituição, ela se apresenta, né, como um produto, ou uma carta que é extremamente abstrata, Jonas. Lembra da pirâmide que eu falei com vocês? Eu entendi. A pirâmide está no topo. E o Supremo Tribunal Federal é o guardião dessa Constituição. Pela não atuação adequada dos demais poderes e o fortalecimento, principalmente relacionado ao fenômeno do ativismo judicial, e a gente pode até depois falar, me coloco à disposição sobre a temática que envolve judicialização da política, esse Poder Judiciário tem tomado muita força. Hoje, a gente sabe a composição do nosso Supremo, às vezes até mais do que o nosso time de futebol, a seleção brasileira, né? Sabe de cor os ministros. Conhece. Então, assim, isso é interessante até que ponto? Né? Obviamente, a gente precisa conhecer quem está lá, mas até que ponto essa representação, esse destaque, eles é interessante para o nosso ordenamento jurídico. Então, esses são os cuidados. O que aconteceu, o maior problema, o que aconteceu para poder ensejar isso? Acho que esse é o ponto. É mais uma pergunta do que uma resposta, Jorge. Por exemplo, liberdade de expressão. Liberdade de expressão. O que diz a Constituição? Então eu posso, por exemplo, xingar o Ari. Ari, você é um tremendo palavrão. Liberdade de expressão. Cabe ao Ari, através dos meios legais, Exato, na própria justiça, perfeito, me questionar e pedir uma reparação de danos. Com toda certeza, Jonas. Você veja bem, nós tivemos aí recentemente a prisão do Roberto Jefferson, que ele reagiu, inclusive, não deveria ter feito aquilo, porque ele pensou, eu acho que ele pensou que ele estava sendo preso porque ele xingou a ministra Carmen Lúcia.
Mas não foi só por causa do... Ele chegou. Exatamente. Já tinha os antecedentes que ele estava descumprindo Exatamente. as diretrizes da prisão domiciliar. Perfeito. Mas aí houve uma junção Que envolve o direito penal, tá, Jonas? Perdão. envolve direito penal. Que envolve o direito penal, que vai entrar naquele contexto do próprio direito penal, tá? Então, lembrando, como a gente está falando, o direito constitucional está no ápice, o direito penal ele precisa beber dessa fonte do próprio direito constitucional. Então eu tenho um fundamento ali relacionado a direitos fundamentais, mas que na verdade vão estar mais concretizados no âmbito penal. Só para fazer esse paralelo para o pessoal entender, tá? Entendi. Como é que o senhor viu a prisão dentro da legalidade constitucional do Daniel Silveira? Olha, o caso do Daniel Silveira é muito complexo em termos de análise, Jonas, porque na verdade, mais uma vez, né, a gente tem a atuação, e eu não estou aqui para poder defender A e B, é realmente um ponto de vista técnico, mas de uma atuação que envolve, até por conta desse destaque de alguns ministros, né, que envolve um certo direcionamento de atuação no âmbito político. Por isso que eu falei, Jonas, a gente tem que ter muito cuidado e discutir algumas pautas sobre a ótica da judicialização da política. Então, assim, para vocês aí de casa, fica essa visualização justamente que, por mais que eu consiga visualizar que o Daniel Silveira extrapolou em alguns pontos, até que ponto essas violações poderiam ensejar, por exemplo, uma atuação tão direcionada de um ministro relacionada a ele. Ou seja, é um debate que pode acontecer aqui no Legislativo. Por exemplo, eu sou vereador, Jonas também é vereador, a gente não tem algum problema, né, Jonas, ali, e aí vai ensejar, às vezes, a abertura de algo contra o Jonas, por conta de uma medida dele, mas no campo legislativo, que é devido para isso. Oposição, situação. Agora, quando envolve o judiciário, esse é o ponto. Os nossos ministros, Jonas, não foram eleitos. E aí é um grande aspecto que envolve democracia. O Ministério Público. Como é que... Procurador-Geral da República. Eleição. Na verdade, não. Na verdade, é um contexto que envolve, né? Você ser procurador, você faz o concurso. E o Geral da República, você tem o cenário da indicação, né? Da indicação, mas não tem a lista tríplice? Exatamente. A lista tríplice, ele é feita justamente, aí no caso, né? Pelos representantes, e aí é encaminhada para o presidente da República para ele poder selecionar. Quer dizer, no mínimo, eu acho que o STF deveria ser essa composição. Se não querem ter eleição, né? Direta, mas eu acho que tem que ter tempo mandato. Quando coloca você vitalício, né? Perfeito, perfeito. Eu tava conversando hoje, inclusive, com o professor, ou foi ontem, na verdade, né? Com o professor Sidney Guerra, relacionado a esse aspecto, que é alguns pontos sobre justamente essa vitalicidade dos ministros supremos. A gente não poderia pensar um mecanismo, talvez, para diminuir ou ter algum tempo, enfim, né? Fica aí justamente essa visão. Eu concordo, Jonas, concordo. Eu estou aqui observando o nosso querido jovem advogado, Dr. Caio César Morar, grande guerra, grande constitucionalista. O Ari Delgado, você conhece o Nicolas? Nicolas, lá de Minas Gerais, teve uma votação brilhante. Ele também fez direito e é um advogado. Eu estou vendo esse nobre advogado aqui, hein, com esse potencial, hein? Rio de Janeiro precisa, você sabe, né? Jonas, eu realmente sou um apaixonado dentro dessa discussão que envolve política. Eu falo que eu gosto de trabalhar dentro dos bastidores, do backstage, como essa figura técnica para poder justamente ponderar, enfim, relacionar alguns campos. Eu gosto muito de produzir, de trabalhar, como o nosso querido Jonas falou, eu sou professor universitário, então eu trabalho muito com a linha de pesquisa também. Então eu deixo para os meus colegas que estão já atuando dentro dessa área política efetivamente, né, Jonas? Mas obviamente estou aqui para poder somar, né, Jonas? Acho que a gente falta isso, espaços para a gente somar e não dá para a gente fazer tudo, né? Então não dá para a gente, às vezes, ter um contexto de representação e se dedicar, às vezes, a algum tema. A gente precisa ter um direcionamento, que aí eu acho que é onde eu estou inserido, Jonas. Uma figura talvez um pouco técnica para poder auxiliar aí os nossos colegas. Agora, falar um pouquinho desse casal aqui, que tem maior respeito, maior consideração. Hein, Ari? Pede o nosso cinegrafista para dar uma focada aqui legal. Doutora Dina Guerra, né? Dina Guerra. Grande personalidade. Poxa, você está de parabéns só pelo fato de você vir dessa árvore genealógica. Parabéns, hein? Obrigado, Jonas. E não à toa nós estamos aqui nesse escritório que eu falo que
é um ponto vital da advocacia duque caxiense, que é o escritório onde Dina Guerra, que é minha avó, doutora Dina Guerra, começou e ainda hoje mantém esse espaço que hoje, graças a Deus, tenho essa honra, né, Jonas, de atuar bacana. Profissionalmente aqui. Então, minha equipe, minha atuação está alicerçada aqui. E não à toa foi um movimento bem interessante relacionado à volta às raízes, que a gente sempre fala, né? Porque pra gente poder amadurecer e desenvolver um trabalho, eu acho que é importante a gente poder prestar atenção e verificar as nossas raízes. Então, esse espaço que nós estamos aqui agora é justamente um espaço, ou a sala da doutora Dina Guerra, que é essa advogada brilhante, a quem eu devo todo o respeito e carinho. Eu te amo, minha avó. E o meu avô, né? O querido Juarez. Juarez Santana. Esse é das antigas. Das antigas. Muita história aqui em Caxias. Muita história, hein? Muita história. Muita história. Histórias boas, né? Boas. Histórias positivas. O nosso querido doutor Caio Guerra, o Caio Grande Guerra. Caio o Grande. Caio, fala sobre o seu livro. Maravilha. Aqui é minha dissertação de mestrado, né, Jonas? Que eu falo sobre a candidatura avulsa no Brasil. Na verdade, são hoje, né? Nós temos 3 pessoas que trabalham efetivamente com esse tema. É um tema que foi levado para o Supremo Tribunal Federal. Está lá num caso de agravo de recurso extraordinário. Um debate muito interessante. Já foi direcionado, Jonas, para a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então já foi levado para o próprio sistema relacionado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Porque quem encaminhou isso para o Supremo perdeu a situação e, obviamente, levou para o plano internacional dentro dessa corte, ou melhor dizendo, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Candidatura avulsa no Brasil. Quando nós teremos isso, doutor Caio? Olha, aí é algo que a gente tem que perguntar e provocar os nossos que envolve o nosso poder legislativo, e já tivemos, Jonas, algumas PECs dentro desse sentido, né? Senador Regufe, enfim, alguns que já tentaram discutir isso aqui no Brasil. Então eu acho que, mais do que efetivamente termos isso aqui no Brasil, eu acho que a gente precisa discutir a compreensão do que envolve, e mais uma vez, aqui eu, muito pelo contrário, não sou contra partido político. Muito pelo contrário. Eu defendo e eu sou um defensor dos partidos políticos. Mas por que não ampliar? Estados Unidos, por mais que a gente veja aquela discussão dos republicanos democratas, lá tem candidatura avulsa. É um outro tema, a gente vai ter uma outra oportunidade, tempo para falar, né? Eu tenho reservas com os partidos, acho que existe uma ditadura partidária gigantesca no Brasil e que talvez essa sugestão aí cairia muito bem aqui no Brasil. O Brasil precisa disso. Para refrescar. Numa outra oportunidade a gente vai conversar mais sobre isso. Estou à disposição. Eu quero falar para você o seguinte, você que é mãe, você que é pai, que tem filho adolescente, jovem, veja esse programa todo, passe para os seus amigos, seus familiares, porque nós estamos citando aqui, estamos entrevistando um grande exemplo, um jovem, mas que já está dando passos largos, né, na conquista do direito. É muito bacana, o Dr. Caio, vê-lo com toda essa capacidade, com essa intelectualidade. Eu não sabia que o senhor também já era professor universitário de Direito Constitucional. Meus parabéns, hein? Obrigado, Jonas. Sim, eu leciono hoje em 2 universidades, uma inclusive aqui em Caxias. Então, para mim, é uma honra muito grande para poder falar de um tema tão interessante, que eu sou tão apaixonado, e me coloco à disposição. Vamos fazer uma vez por mês. À disposição. Ari, são esses exemplos que a gente tem que destacar, que a gente tem que, hein? Não é exemplo de jovem, Anitta, não sei quem, né? Jovens assim. Esse é o exemplo, de Caxias para o mundo. De Caxias. Nascido aqui. Olha, de Caxias para o mundo. Advogado Caio César Moraes, Grande Guerra. Ari, você tinha visto um cara tão jovem, com nome tão significativo, forte? Baixinho, mas com grande no nome, né? Meu irmão, e é sobrenome mesmo, tá? É sobrenome mesmo. É sobrenome mesmo. 2 famílias diferentes. Olha, muito obrigado. Eu que agradeço. Coração. Com certeza, você tendo tempo, que o seu tempo também é muito curto, pelo menos uma vez, um mês, em cada 2 meses, a gente vai estar juntos para você dar essa verdadeira aula que você deu para o nosso telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço, me coloco à disposição com toda certeza, aqueles temas que envolvem essa área de direito constitucional, direito administrativo, às vezes elucidar a atuação, né, da procuradoria, a atuação das secretarias, enfim.
me coloco à disposição para a gente poder trazer um pouquinho mais dessa questão que parece tão distante da nossa vida, mas na verdade está tão colada, né? Muito obrigado, Jonas. Obrigado, meu jovem. Olha só, por hoje é só isso. É só isso não. Foi um verdadeiro planeta de sabedoria aqui com o Dr. Caio. Próximo programa estaremos com outros temas e você também pode dar sugestão de temas que você queiram que nós possamos expor para vocês aqui. Programa Liberdade de Expressão é assim mesmo. Fique com Deus e até lá.